A igreja é tua, Senhor, somos seus filhos, pertencemos ao Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor quer nos alertar, Pai, nesta noite. E nós queremos declarar, nosso coração está aberto para a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu ando um pouco preocupado com a situação da igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou me referindo apenas à comunidade Buff. Eu falo sobre a igreja no geral, a igreja no Brasil. Eu queria perguntar para você, já estava definido, não é por causa do cartaz ali, mas eu creio que é o Espírito testemunhando. Quem é a igreja? Não, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Que nós foi muito genérico, né? Aí a responsabilidade é do irmão lá, que é nós. Mas quando eu digo eu sou a igreja, a responsabilidade é minha. Então quem é a igreja? Eu sou a igreja. Amém? Amém. Então, vamos falar mais uma vez? Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Amém. Por que eu disse que eu ando um pouco preocupado? Porque acho que foi o evangelista Claudinei passou um vídeo para nós aqui da qualidade dos pregadores, das igrejas que nós temos visto por aí, né? Quem lê a palavra e quem estuda a palavra vê que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus quer para a sua igreja, que Ele quer para seus filhos. E nós somos igreja de Deus e filhos do nosso Deus. Amém? Amém. Então, a gente tem percebido que as igrejas, elas estão longe do Evangelho. Longe, mas muito longe. O que nós temos visto aí, se você ler um pouquinho da palavra de Deus, você vai entender que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Igrejas em que o homem é o centro, não é verdade? Há um tempo atrás, eu falo um tempo atrás, eu estou com 56 anos, mais velho que a maioria, eu estava vendo na TV, eu morava em Belo Horizonte na época, eu tive uns 20 anos fora de BH. E queridos, a hora que foram dar a palavra para o pregador, abriu o negócio do púlpito e foi levantando uma plataforma e ele estava lá. E a luz refletindo nele até fumaça. Colocaram até fumaça para ele aparecer assim. E vamos ouvir agora o grande homem de Deus. Tudo errado, né, queridos? Tudo errado. O homem é o centro, é um evangelho humanista. Não seria melhor dizer, e agora vamos ouvir o homem do grande Deus? Não seria melhor? O que o apóstolo Paulo, esse homem que para mim é um dos maiores, né, pastor, da palavra, ele disse, eu, apóstolo, eu, candidato a servo inútil. Porque a palavra fala que o servo, quando ele faz tudo o que o seu Senhor espera dele, tudo que está lá escrito que o servo deve fazer, ele deve se considerar o quê? Um servo inútil. Porque ele fez só o que era esperado. E hoje temos visto aí, o homem é o centro. O grande homem de Deus, tudo para o homem. As igrejas, elas não estão vivendo o evangelho. Ficam dentro de 4 paredes no seu mundinho. Eu amei. Assim que eu cheguei aqui, passou uns dias, nós estávamos aqui, ó, evangelizando, né? No semáforo, os jovens entregando folheto. Igreja é isso, queridos. Nós fomos chamados para isso. Amém? Nós somos conquistados para conquistar. Isso é igreja. Então eu ando preocupado porque nós não temos visto isso. Igrejas em que os irmãos não se amam. Igreja em que os irmãos não têm unidade. Pasmem, eu já vi cristãos que eles estão crentes, congregam no mesmo local e não falam, eu converso com a irmã fulana. Que evangelho é esse? Você sabia que Jesus orou por você?
Sabia? João capítulo 17. Jesus está orando pelos discípulos e ele fala assim: não oro, Pai, apenas por estes, mas oro para aqueles que virão a crer em mim. Então, estava orando por quem? Por nós. Estava orando por você, Mateus. Estava orando para você, irmão Mário. Porque nós viemos a crer em Cristo. E qual foi a oração de Jesus? Que eles sejam um, Pai, como eu e o Senhor somos. Precisa haver unidade, queridos, entre nós. E eu fico feliz quando eu vejo aqui na igreja os irmãos se unindo. Os irmãos, né, se unindo. Ontem foi uma bênção, né, pastor? O nosso encontro aqui do pessoal do louvor, do teatro. Nós somos muito abençoados com a ministração. Então, queridos, devemos ser um. E sabe o que é mais importante? Jesus completa ainda: para que sejam um, como eu e o Pai somos, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade é evangelização. A nossa unidade nos dá poder para testemunhar. Então, queridos, não permita. Porque o diabo, ele é vagabundo, ordinário. O diabo, ele vai semear contendas. Então nós temos que vigiar. Nós temos que estar atentos para que essa arma poderosa de evangelização, que é a nossa unidade, não falhe. Amém? Nós temos visto que a igreja de hoje é uma igreja que não salga. Eu vou ler algumas coisas aqui que eu estava vendo uma palavra de um irmão. Ele estava dando alguns dados da igreja de hoje. Eu anotei, eu queria passar para os irmãos. Ele diz o seguinte: em 2014, presta atenção nesses dados, o site Gospel Prime noticiou que em 2010 os cristãos no Brasil eram mais de 42 milhões. 2010. E hoje somos mais ou menos 50 milhões de cristãos no Brasil. Diz também que o jornal Correio Brasiliense publicou que em 2013 foram abertas mais ou menos 14 mil igrejas evangélicas. 12 novas igrejas por dia. Que existem hoje mais de 4.500 cantores e bandas evangélicas em ação. 157 gravadoras produzindo materiais evangélicos novos. A cada ano, mais de 300 títulos, 300 livros publicados. Que em 2014, as igrejas evangélicas movimentaram mais ou menos 60 milhões de reais por dia no Brasil. Anualmente arrecadam um total de 21 bilhões e 500 milhões de reais por ano. Diz também que no censo de 2010, o IBGE descobriu um novo tipo de evangelho: os não praticantes ou os desigrejados. São mais de 4 milhões de pessoas. Vocês prestaram atenção nos números? Não éramos para ter uma situação diferente no Brasil? Queridos, nós precisamos de orar. Nós precisamos de olhar para os nossos líderes que nos ensinam a palavra de Deus. Eu confesso para vocês que eu estou encantado com essa igreja. O amor dos irmãos, o amor da liderança, né? E isso tem que se propagar. Nós temos que contagiar as pessoas. Nós temos que sair para a rua. Nós já estamos fazendo, né, pastor? Nós precisamos fazer a diferença. Porque em todos esses números aqui, a igreja não está fazendo a diferença de acordo com esses números. Gente,
Imagina um cristão se declarar cristão não praticante. Você quer ver? Não praticante ou desigrejados. É o cristão nominal. Imagine você se declara cristão, mas não é praticante. Tem como? Não tem como você ser cristão e não praticar o que Cristo ensinou? Não tem como. É um sal que não salga. Olha o que diz Mateus 5,13. Jesus disse o seguinte: vós sois o sal da terra. Se você não for um sal que faz a diferença, se eu não salgar, a palavra diz que eu não presto para nada. Pode ser lançado fora, porque eu não estou fazendo diferença para esse mundo. Sabe o que isso nos leva a concluir? O retorno de Jesus está próximo. E se você vê por aí, nós temos visto pouco pregar sobre isso, não é verdade? Sobre a volta de Jesus. O que nós vemos pregar hoje por aí? Campanha da bênção, campanha da libertação, campanha para isso, campanha para aquilo. Ontem eu era pobre, mas eu vim aqui, agora eu já tenho 2 milhões, assim? É muito rápido. Ainda usam base bíblica, né? Vocês foram chamados para ser cabeça e não cauda. É verdade, gente. Mas eles querem dizer que a palavra disse o que o pastor Juan disse: o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mas nesse evangelho aí, que às vezes é pregado, o jumentinho de Jesus era uma Ferrari de último tipo. Mas prosseguindo, eu gostaria de, depois dessa introdução, que a gente falasse um pouco da volta de Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus 24. A partir do primeiro versículo. Nós não vamos esgotar o assunto, né, sobre a volta de Jesus, porque o tema é muito vasto. Mas vamos conversar um pouco sobre isso, né? Está escrito assim, todos encontraram? Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganará muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naqueles tempos muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. Senhor, que a tua palavra seja viva para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Poderia sentar, queridos? Eu poderia ler todo o texto
do capítulo 24, que ele fala sobre a volta de Jesus, mas depois os irmãos podem ler. Eu quero, juntamente com os irmãos, vermos algumas perguntas acerca do retorno, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Existem muitas perguntas, muitos assuntos, mas eu quero abordar apenas 3 delas. A primeira pergunta que nós podemos nos fazer é: como será? Como será a vinda de Jesus? Então você vai encontrar várias abordagens, várias respostas, mas eu queria dar algumas para nos alertar. 1 Coríntios 15, 52. A palavra diz que a volta do Senhor Jesus ela será repentina. Olha o que está escrito lá. Diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos. Diga isso para você se ouvir. Num abrir e fechar de olhos. De novo, num abrir e fechar de olhos. Agora faz assim, abre e fecha o olho. Jesus já voltou. Quem estava pronto subiu, quem não estava ficou. Será repentino. Será repentino. Será como um relâmpago. Mateus 24, 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será. Aqui em Minas é bom a gente entender isso rápido, porque tem muito relâmpago, né? E é assim, Jesus já veio. Quem estava pronto subiu, quem não estava ficou. Muito sério. E sabe o que é muito sério? Que muitos estão dentro da igreja, mas vão para o inferno. Porque a gente se engana. Vocês já viram aqueles vídeos da volta de Jesus? As Bíblias caem, né? Vai ficar lá só uns 3, vai ficar mais. Vai ficar mais. Mas nós não. Amém? Amém. Nós vamos subir. Queridos, sabe por que eu falo que vai ficar mais? A palavra fala assim, olha, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. E são poucos. São quantos? Poucos. Então, que nós estejamos entre esses poucos é o meu desejo para nós como igreja. Eu quero dizer para você que nós não teremos tempo para nada. Você não vai ter tempo para mudar de vida. Você consegue mudar de vida? Olha o relâmpago. Você consegue? Não dá para mudar de vida. Pedir perdão, perdoar, dá tempo? Não. Arrepender, dá tempo? Então vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso hoje? Amém? Nós somos igreja do Senhor Jesus, de forma alguma vamos ficar nessa terra. Nós temos uma oportunidade única, queridos. E o Senhor Jesus nos deu ela, de estarmos para sempre com Ele. Amém? Amém. Como será a vinda do Senhor Jesus? Repentina e como o relâmpago. Como será? Amém. A segunda pergunta que eu queria que nós parássemos um pouco sobre ela é: que sinais precederá a sua volta? Nós lemos aqui vários sinais: fome, terremotos, pestes. Olha o coronavírus aí, é uma peste terrível. Então, nós vemos que tudo isso já se cumpriu. Tudo isso tem acontecido. Então, o que nós podemos aguardar? O Senhor Jesus está às portas. E como igreja, nós não podemos ficar dormindo. Temos que acordar, temos que estar despertos. E aqueles que estão despertos, falar com aqueles que estão dormindo. Mas hoje vemos na maioria das igrejas o que os gaúchos chamam de crente meia boca, né?
O meu filho, quando ele está ministrando, ele chama de crente mimizento, né? Porque diz que tem pessoa que é muito mimimi, né? Aí meu filho fala, é os crentes mimizentos. Se o irmão Claudinei chega no irmão Cornélio, fala, irmão Cornélio, você está chegando meio atrasado no encontro, né? Você é um líder. Então você tem que ser exemplo. Todos têm que chegar no horário, mas o líder tem que ser exemplo. Eu não volto mais nessa igreja. Vou para outro lugar. Queridos, misericórdia, ou então fica de mal. Passa pelo irmão Claudinei e olha para cima. Não precisa nem olhar muito para cima, não, porque ele é mais ou menos da minha altura, né? Então, vamos ver. Mas é o crente mimizento. Ó, o irmão Mário passou por mim, nem olhou. Que isso? O irmão Mário tem que sair assim, andando assim, né? Senão a pessoa não vai perceber que ele não viu. Não, pastor, nem falou comigo. Não, o pastor falou com tanta gente, né? E às vezes o outro passa. Às vezes você faz isso também. Então é muito mimimi, né? Aí a irmã chega na outra e fala assim, minha irmã, modera aí, né? Você tá muito assim, essa melhor, ajuda os irmãos aí e tal. Não vou mais. Vocês já leram os evangelhos? Quem já leu aqui? Mateus, Marcos, Lucas, João. Vocês viram como os apóstolos eram homens capacitados, hein, pastor? Tudo cara bruto, PhD em tudo, era assim? Mestrado, doutorado, não sei das quantas, era? A palavra fala, fez toda dificuldade, né, para Jesus, Pedro fez. Mas, olha só, queridos, a palavra mostra que eram homens incultos, a maioria deles. Rudes, pescadores, que era uma excelente profissão, era digna, mas era uma das mais simples. Mas sabe qual a qualidade que aqueles homens tinham? Eles eram homens que se permitiam ser ensinados. Aleluia! Homens que Pedro mesmo, Jesus chegou e Pedro, estava até falando com o pastor Raimundo ontem, estava falando sobre liderança, e Pedro estava ali e Jesus chegou depois de cear, né, pastor? E eu fiquei imaginando os pés daqueles discípulos. Depois de caminhada, deserto, suor, areia, chulé, que é sandália de couro, que as alpargatas. Imagina, cada pé que não devia ter ali. Jesus pega a toalhinha, põe no ombro e vai, ó lá, lavar os pés. E ele foi lavar os pés, né? Quando chegou no Pedrão, não sei, o senhor não vai lavar meus pés. Quem foi Pedro depois, irmãos? Um dos maiores líderes da igreja, um dos apóstolos. Imagina, Pedro tinha uma ideia que o líder não podia fazer tarefas humildes. A palavra diz que tal como, Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. O Filho do Homem, o Deus encarnado, aquele por quem foi feito e para quem foi feito todas as coisas, por Ele, para Ele, todas as coisas. Ele disse que quem quer ser o maior seja como que serve. E Pedrão falou, não, de maneira nenhuma. O que Jesus falou? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E olha como Pedro era ensinável. Olha como Pedro era um homem que se deixava pastorear. Era um homem que se deixava ensinar. Senhor, não só os pés, mas a cabeça. Dá uma geral, dá um banho. Dá um banho. Amém?
Eu acho que eu desliguei aqui, irmão, sem querer. Dá-nos um coração quebrantado, Senhor, como o de Pedro. Pedro falou, eu não vou ficar de fora, não, de jeito nenhum. Mas Pedro seria um líder, e Jesus falou, se eu não tratar com ele agora, ele vai gerar um monte de pessoas com defeito. Então, queridos, igrejas frias, igrejas sem Espírito Santo. Porque tem coisas que tem acontecido na igreja aí que a conclusão que você chega é, o Espírito Santo não está lá. Porque tem muita coisa e muita manifestação que tem acontecido aí que é tudo menos a ação do Espírito Santo. Igrejas que pregam um falso evangelho. Deixa eu te dar algumas características do falso evangelho. É o evangelho que é pregado para você como um evangelho lucrativo. Esses dias eu estava procurando uma rádio para ouvir, aí o cara estava dando um testemunho lá e falou assim, eu estava devendo muito, devendo demais, e em 3 meses agora eu já paguei 600 mil reais. Esse é bruto. Esse é. Meu filho estava falando que estava vendo a ministração, ele estava vendo lá, e parou um pouquinho, aí começou o programa e ele está lá. Aí, conta bem assim, irmão. Ah, é porque eu estava devendo tanto, estava morando de aluguel, não sei o quê, e tem 4 meses que eu estou aqui, eu já tenho a minha casa, estou com 2 apartamentos de aluguel, 4 meses, estou com um carro assim e tal. Ah, estou no bate-pau. Conta bem assim, irmão. E o outro lá também. Aí chegou uma irmã, conta bem assim, irmã. Eu acho que eles não prepararam ela antes, ou então ela entrou na fila assim de gaiato, né? E ela, eu estou muito feliz porque o Senhor mudou meu coração. E agora eu sou uma pessoa nova, eu fui transformada. Não, minha irmã, conta a bênção. Existe uma bênção maior do que essa? A bênção que o Senhor Jesus opera em nós, de nos arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Tem bênção maior do que essa, igreja? Não existe. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Só Ele faz essas coisas. Então é o evangelho lucrativo, né? É o evangelho que você chega e a pessoa fala, não, se você der 100 para Deus, Ele vai te dar 200. Aonde está escrito isso na Bíblia? Na palavra de Deus fala que nós temos que dar em tudo. Aí o Senhor pede para a gente devolver 10%, porque a igreja tem as despesas, as viúvas têm que ser socorridas, né? Os órfãos têm que ser ajudados. E Ele nos permite ficar com 90% para a gente ser mordomo. Não é verdade? E a igreja do negócio, do evangelho lucrativo, você dá 100 e recebe 200. Não tem isso no evangelho não, tá, queridos? Aí tem a igreja também que pega o evangelho fofinho. Você já viu? Que pega só trechos da palavra. E olha só. Fala assim, ó, venha como estás. Isso é verdade. Mas e aí? Hã? Lucas 14, 33. O que está escrito lá? Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a pai, mãe, filho, até a esposa, né? Porque às vezes o cônjuge quer uma coisa e o outro cônjuge quer outra. Então, queridos, o evangelho fofinho. O evangelho fofinho também diz assim, e o evangelho fofinho, eu vou falar para vocês que eles usam a palavra, e é verdadeira a palavra, só que usam só um pedaço. Não sei se você sabe, a Bíblia foi escrita, e aí para facilitar, foi feita as divisões do versículo e tudo. Mas aí eles leem lá assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É verdade? Verdade.
Mas e o próximo versículo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Amém. Mas o que é pregado é só 20 aninhos que estáis cansados e sobrecarregados. O tomar o jugo ninguém quer. Aprender de Jesus, que é manso e humilde, ninguém quer. Mas é que às vezes é pregado só esse evangelho fofinho, né? Lucas 12:32. Olha que coisa mais linda. Não temas, ó pequenino rebanho. Que coisa tremenda. Pois Deus vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Amém? Amém. É a palavra de Deus, é a verdade. Mas não é só isso. O que fala o próximo versículo? Vendei os vossos bens e dai esmolas. Ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não rói. O evangelho é completo, ele não é pedaços. E nós temos que viver esse evangelho. Amém? Amém. Nós temos que viver esse evangelho. Rapidinho aqui, a terceira pergunta. Nós falamos como será os sinais da volta de Jesus e quando será? Vocês estão curiosos para saber quando, né? Então, muitas previsões da volta de Jesus. Você já viu? Tem tantas previsões, né? Fim do mundo. Eu já vi os caras falando umas 10 vezes que o fim do mundo vai ser tal dia, né? E eu sei se a maioria aqui nasceu depois. Acho que o pastor lembra, não é tão velho assim, né, pastor? No ano 2000 nós ficamos assim, será? Né? 1000 passará, 2 não terá. Não sei em que Bíblias leram isso. Porque na minha não tinha. Pesquisei até, mas não tinha. Gente, é tanta previsão, tanto chute, né? E a volta de Jesus já marcaram várias vezes. A volta de Jesus. Mas hoje você vai descobrir a resposta. E alguns até dizem que ele já veio. Se já veio, nós estamos ferrados. Eu acredito que não. Eu estou aqui ainda. Nós estamos aqui aguardando a volta dele. Amém? Amém. Vivendo em santidade, amando uns aos outros, obedecendo a palavra e aguardando o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. Então, vem ainda não. Então agora vou te dar a resposta. Está preparado para descobrir? Quando será? Mateus 24:36. Nós vamos ver que, não precisa abrir não, vou falar para você. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Está escrito. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas sabe qual era a preocupação de Jesus? Quando ele falava sobre a vinda dele? Falando dos sinais, para que nós estivéssemos prontos. Amém? Porque aquele dia e hora ninguém sabe. E não vai ter tempo. Não vai ter tempo de correr para pedir perdão. Não vai ter tempo para nada. Ao relâmpago, ó. Jesus já veio. Quem subiu, subiu. Quem não estava preparado, ficou. Encerrando, meu pai contava que ele presenciou isso. O pastor estava pregando no púlpito e falava: queridos, nós não podemos estar preparando para a volta de Jesus. Se você está preparando para a volta de Jesus, você está correndo risco. Você tem que estar preparado. E diz que aquele pastor falou assim: é como uma viagem. A sua mala tem que estar pronta. Porque quando Jesus disser para você, vem. Porque às vezes ele vai vir nos levar a todos, mas às vezes ele vai dizer para você, vem. Aí você pega na alça da mala. Quando
aquele pastor falou isso. Você pega na alça da mala, ele caiu para trás. Morto. Então, queridos, você não pode estar preparando para a volta de Jesus. Você tem que estar preparado. Amém? Amém. Moisés. Chamaram aqui Diácono Moisés. Convido a igreja para se colocar em pé. Vamos orar. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, e queremos orar como orou Davi no Salmo 139. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece o nosso pensar. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, como igreja estamos aqui diante do Senhor. Eu quero te dizer